Para o vídeo de hoje, vamos utilizar estas cores de fio, uma agulha para crochê, agulha de tapeçaria, tesoura para acabamento, cola de silicone, fibra sintética e miçangas. Vamos iniciar fazendo nó corrediço. Na sequência, vou trabalhar 2 correntes. Agora, alongo essa alça que está na agulha, laço, introduzo a agulha na primeira corrente, busco o fio e repito esse processo por 3 vezes no total. Após fazer as 3 repetições, eu vou segurar o fio dessa forma, laço, passo por dentro de todas as alças, introduzo a agulha nessa alça que eu estava segurando, busco o fio, passo por dentro dela, laço, tiro as 2 alças, formando um ponto puff. Faço uma corrente, alongo a alça que está na agulha, mais ou menos do mesmo tamanho que o ponto anterior, e repito o processo novamente por 3 vezes, introduzindo a agulha no espaço entre a corrente e o fechamento do ponto puff anterior. Seguro o fio, laço, passo por dentro de todas as alças, introduzo nesta alça que eu estava segurando, passo o fio, passo pelas 2 alças, faço uma corrente, finalizando o segundo ponto puff. Nós vamos fazer 4 pontos no total. Agora que já entendemos toda a lógica do ponto puff, nós vamos trabalhar um ponto puff aqui nesse espaço e neste próximo espaço. Nós vamos fechar os 2 pontos puff junto. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto puff nesse primeiro espaço com 3 laçadas no total. Então, fiz a primeira, agora a segunda e a terceira, igual aos demais, tá? Não fecho esse ponto e já inicio um novo ponto puff aqui no próximo espaço. Então, vou repetir a mesma coisa aqui neste espaço e vou deixar, por enquanto, todas as alças na agulha. Após formar o segundo ponto puff, eu vou segurar o fio da mesma forma, laço, passo por dentro dos 2 pontos puff, introduzo a agulha nessa alça que eu estava segurando e faço o fechamento como os demais. Agora, faço uma corrente e, na sequência, nós vamos trabalhar 3 pontos puffs fechados juntos. Então, vamos trabalhar um aqui, nesse espaço, um neste espaço e um neste próximo espaço. Então, vamos
fazer os 3 pontos e fechá-los com uma só laçada. Agora aqui estou com os 3 pontos na agulha, laço, passo por dentro de todas as alças e finalizo aqui esse fechamento dos 3 pontos. Fiz uma corrente e vamos continuar fazendo 3 pontos puffs fechados juntos, da mesma forma, tá? Um neste primeiro espaço, depois no seguinte e no penúltimo espaço. Vamos fechá-los todos juntos, uma só laçada. Então, passo aqui a alça por dentro dos 3 pontos, faço o fechamento, trabalho uma corrente e vamos iniciar novamente mais 3 pontos puffs fechados juntos. Então, nós vamos introduzir o primeiro neste espaço, aqui e aqui no primeiro ponto, tá? Então, aqui estamos finalizando a segunda carreira. Faço uma corrente, ficou dessa forma. Agora, eu vou virar a minha peça. Após fazer a correntinha, eu viro. E vou trabalhar um ponto puff aqui nesse espaço e um no espaço seguinte. Então, nós vamos fazer 2 pontos puff fechados juntos.
Na sequência, nós vamos trabalhar 3 pontos puff fechados juntos. E agora, novamente, nós vamos fazer mais 3 pontos puff fechados juntos. Após finalizar a terceira volta, nós vamos ajeitar dessa forma a nossa peça. Eu virei aqui o meu trabalho, vamos dar início à terceira carreira. E para iniciar, vamos fazer 2 pontos puff fechados juntos. Após fazer os 2 pontos puff fechados juntos, nós vamos fazer 3 pontos puff fechados juntos. Um aqui e um bem aqui. Para a quinta volta, vamos iniciar com uma corrente, vira o trabalho. E agora nós vamos fazer 2 pontos puff fechados juntos. Após finalizar, nós vamos deixar uma sobra de fio para fazer um acabamento. Vai ficar dessa forma. Então, deixe uma sobra de fio de mais ou menos uns 15 centímetros e faço uma alça com esse fio, mas esta alça é totalmente opcional. Agora vou utilizar a cor marrom e vou introduzir a agulha bem nesse ponto central, aqui no lado contrário, tá? Do triângulo. Então, vou passar o meu fio marrom, faço 2 correntes e aqui no mesmo espaço vou trabalhar 4 pontos altos.
Na sequência, faço 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço, corto o fio e faço o acabamento. Para iniciar, nós vamos fazer um cordão com 51 correntes. Pulo uma corrente da base, na próxima corrente introduzo a agulha e faço ponto baixo. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente da base. Dessa forma, vamos ficar com 50 pontos baixos. Pronto, pessoal, terminei os 50 pontos baixos. E na sequência, nós vamos contar aqui no início, bem aqui onde terminamos, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no 10º ponto, eu vou marcar com um pedacinho de fio, tá? Então, eu vou introduzir a agulha para marcar o ponto, vou pegar meu pedaço de fio e vou passar por dentro deste ponto. Na sequência, nós vamos contar novamente 10 pontos e no 10º vamos marcar também com um pedacinho de fio. Vamos fazer isso por 5 vezes, tá? Pronto, pessoal, finalizei todas as marcações, ficou dessa forma. Agora, aqui no último ponto baixo, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, desmanchei a última laçada do ponto, vou buscar minha cor verde, laço, passo por dentro das 2 alças. Na sequência, nós vamos cortar o fio marrom. Eu vou dar alguns nozinhos aqui com as sobrinhas de fio, para não correr. Vou fazer 5 correntinhas. Viro a peça e na sequência nós vamos esconder estas sobras de fio. Então, eu vou buscar estas 2 sobras de fio e vou passar para o outro lado. Na sequência, eu vou laçar minha agulha por 3 vezes. 1, 2, 3. Introduzo aqui no primeiro ponto, busco o fio e agora nós vamos laçar e tirar de 2 em 2 alças até o final. Este é o ponto alto triplo. Após tirar todas as laçadas, eu vou laçar minha agulha por 3 vezes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto triplo, igual ao anterior. Então, sempre vamos laçando e tirando de 2 em 2 alças. Dessa forma. Vamos continuar fazendo até a primeira marcação. Então, laço por 3 vezes, venho no próximo ponto e aqui neste ponto vou fazer 2 pontos altos triplos. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos triplos por 10 vezes no total. Então, quando chegar lá naquela marcação, a gente vai ter uma quantidade de 10 repetições.
Pronto, pessoal, finalizei aqui bem na marcação. Não vou retirar a minha sobrinha de fio. Vou vir aqui no próximo ponto, lacei o meu fio por 2 vezes e vou tirar de 2 em 2. Então, laço por 2 vezes, volto no mesmo espaço, busco o fio e tiro de 2 em 2, fazendo ponto alto duplo. É bem parecido com um ponto alto triplo. Venho para o ponto seguinte e trabalho 2 pontos altos duplos. Nós vamos seguir fazendo 2 pontos altos duplos para cada ponto da base por 10 vezes. Então, dessa forma, vamos chegar ao segundo fiozinho da marcação. Pronto, pessoal, cheguei aqui na segunda marcação, finalizei os pontos altos duplos e na sequência nós vamos fazer 2 pontos altos aqui no próximo ponto e vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base até a marcação seguinte, tá? Então, serão 10 repetições de 2 pontos altos. Finalizei todos os pontos altos até a minha terceira marcação. Agora, vou laçar, venho no ponto seguinte e vou fazer 2 pontos médios. É bem simples. Laço, introduzo no mesmo ponto, busco o fio, 3 alças, laço, tiro as 3 de uma vez. Vamos seguir fazendo 2 pontos médios para cada ponto da base até a próxima marcação. Serão 10 repetições no total. Pronto, cheguei aqui na marcação. Aqui no ponto seguinte, vou fazer 2 pontos baixos. Vou seguir fazendo 2 pontos baixos até o final da carreira. Serão 10 repetições no total. Após finalizar toda a carreira, eu vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Aqui no primeiro ponto baixo, eu vou introduzir a agulha e vou fazer 3 pontos baixos. Segundo ponto baixo e terceiro ponto baixo no mesmo espaço. Nós vamos seguir fazendo 3 pontos baixos para cada ponto da base por 20 vezes. Então, quando chegar um ponto antes da marcação, nós vamos parar, tá? Então, serão 3 pontos baixos para cada ponto até um ponto antes da marcação, bem nesse ponto. Pronto, pessoal, terminei aqui todas as repetições de pontos baixos. Para seguir, eu vou retirar o meu fio, laço, e aqui no ponto seguinte, nós vamos fazer 3 pontos médios. Primeiro ponto médio, segundo ponto médio e terceiro ponto médio no mesmo espaço. Vamos seguir fazendo 3 pontos médios para cada ponto da base por 20 vezes no total. Então, quando chegarmos um ponto antes da marcação, nós vamos parar as repetições.
Pronto, pessoal, chegamos aqui um ponto antes da marcação. Vou retirar o meu fiozinho. Na sequência, no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço o primeiro ponto alto, segundo ponto alto e terceiro ponto alto no mesmo ponto. Vamos seguir fazendo 3 pontos altos para cada ponto da base por 20 vezes. Na sequência, vou retirar o meu fiozinho, cheguei aqui um ponto antes da marcação, vou laçar minha agulha por 2 vezes, venho no próximo ponto e aqui vou fazer 3 pontos altos duplos. Então, laço por 2 vezes, volto no mesmo ponto da base, busco o fio e tiro de 2 em 2 alças. Fiz o segundo ponto alto duplo, volto no mesmo ponto e faço o terceiro. Vou seguir fazendo 3 pontos altos duplos para cada ponto da base por 20 vezes no total. Na sequência, nós vamos laçar a agulha por 3 vezes e no ponto seguinte, vamos fazer 3 pontos altos triplos. Laço por 3 vezes, introduzo a agulha, laço e tiro de 2 em 2. Vou repetir 3 pontos altos triplos para cada ponto da base por 20 vezes. Finalizamos a volta e aqui neste último ponto alto triplo, eu vou desmanchar a última laçada e vamos fazer uma troca de cor. Vou utilizar o fio na cor branca e estou utilizando um fio 100% acrílico. Na sequência, laço e passo por dentro das 2 alças. Puxo as minhas 2 sobras de fio, faço uma corrente, corto o fio verde e vou fazer um acabamento com 2 nozinhos. Vou seguir virando a peça, introduzo a agulha no primeiro ponto, coloco as 2 sobras de fio aqui por cima da agulha para escondê-los e na sequência faço um ponto baixo.
faço 3 correntes. No próximo ponto, introduzo a agulha, escondo as 2 sobras de fio e aqui faço um ponto baixo. Faço 3 correntes. No próximo ponto, introduzo a agulha, faço ponto baixo. Nós vamos seguir repetindo desta forma até o final da volta. Agora, com a cor amarela, eu vou fazer o anel mágico. Na sequência, faço 8 pontos baixos dentro do anel. Após fechar o anel mágico, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Trabalho 4 correntes, pulo a primeira corrente, na segunda introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. E na última corrente, vamos fazer um ponto médio. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Sigo fazendo 2 correntes, pulo uma correntinha, na seguinte faço ponto baixíssimo. Aqui na base, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Sigo fazendo 3 correntes. Pulo uma corrente, na seguinte, faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. No próximo ponto aqui da base, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 2 correntes, pulo uma da base e na seguinte faço ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto da base. Sigo fazendo 3 correntes, pulo a primeira, na próxima faço um ponto baixíssimo e na seguinte um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Sigo fazendo 2 correntes, pulo uma, na seguinte faço ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Sigo fazendo 3 correntes, pulo uma, na seguinte faço um ponto baixíssimo e na próxima um ponto baixo. Aqui na base, faço um ponto baixíssimo, sigo fazendo 2 correntes, pulo uma, na próxima faço um ponto baixíssimo e aqui na base, no último ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria.
Vamos precisar de 2 peças. Na sequência, nós vamos esconder todas as sobras de fio com a agulha de tapeceiro. Agora nós vamos enrolar nossa peça, sempre colocando o lado correto dos pontos para a parte de cima, desta forma que mostro no vídeo. Sempre enrolando em espiral, desta forma. Agora, com um pouco de fio, da mesma cor que iniciamos, e a agulha de tapeceiro, nós vamos dar um pontinho aqui na parte de baixo da peça. Vou dar alguns pontos de acabamento. E agora, em linha reta, nós vamos passar a agulha de tapeceiro aqui na parte marrom por todas as camadas. Após finalizar aqui o topo, nós vamos puxar a peça desta forma com bastante delicadeza. Após puxar toda a peça, ela vai se abrir dessa forma. E aqui na parte de cima, nós vamos fazer uma alça para poder pendurar a nossa decoração. Esta peça é super rápida e fácil de fazer. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico e 4 correntes, já contando com a primeira do anel. Laçamos o fio e dentro do anel mágico vamos fazer ponto alto. Faço uma corrente, novamente ponto alto, uma corrente, ponto alto. Vamos repetir até ficar com 12 repetições de um ponto alto, uma corrente, sendo que as correntes iniciais contam como um ponto alto. Pronto, pessoal, fiz aqui todas as repetições. Na sequência, vou fechar a volta fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha, dessa forma. Faço uma corrente e corto o fio. Agora, com o fio em canto slim, eu vou fazer o nó corrediço, deixo na agulha, laço meu fio. Vamos segurar, pego a peça e introduzo a agulha aqui no primeiro espaço. Faço um ponto alto. No mesmo ponto, vamos fazer mais um ponto alto. Agora, vamos fazer uma corrente,
laço o fio, venho no próximo espaço da correntinha e faço 2 pontos altos. Faço uma corrente e vamos seguir desta forma, fazendo 2 pontos baixos no espaço da corrente, separado por uma correntinha. Após fazer a última correntinha, nós vamos introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, corto o fio. Agora, com o fio na cor verde, vou laçar o meu fio, introduzir em qualquer um dos espaços e vou fazer ponto alto. Aqui neste mesmo espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. Faço uma corrente e no próximo espaço vou trabalhar 3 pontos altos. E nesta volta nós vamos fazer desta forma: 3 pontos altos no espaço da corrente, separados por uma correntinha. Fecho esta volta com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. Agora, com o fio na cor branca, irei fazer o nó corrediço, deixo na agulha, laço o fio, vou introduzir aqui no espaço da corrente e vou fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente, no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, no espaço seguinte, introduzo a agulha, faço 3 pontos altos. Duas correntes. E aqui no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Então, aqui ficamos com um leque, faço uma corrente, no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Após fazer os 3 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente,
No espaço seguinte, faço 3 pontos altos. Faço uma corrente e no espaço seguinte, vamos fazer 3 pontos altos, igual esta parte aqui, separados por 2 correntes, e na sequência faço mais 3 pontos altos. Então, inicio fazendo os 3 pontos. Faço 2 correntes. No mesmo espaço, trabalho mais 3 pontos altos. Siga com esta sequência pelo restante da volta. Qualquer dúvida pode deixar na área de comentários. Pronto, pessoal, vou finalizar a volta fazendo um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, desta forma. Agora eu vou cortar o fio e vamos prosseguir. Novamente vou utilizar a cor dourada, faço o nó corrediço, deixo na agulha. Laço meu fio, introduzo aqui no espaço da corrente e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, no espaço seguinte trabalho 3 pontos altos. Novamente faço uma corrente e 3 pontos altos aqui neste espaço da corrente. Faço uma corrente e aqui dentro do leque vamos fazer um leque. Então, inicio fazendo 3 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, laço e vou seguir com esta sequência por toda a volta. Pronto, finalizei a minha peça. Agora com um pouco
de fio na cor dourada. Vou colocar na agulha de tapeceiro. Vamos dobrar a peça ao meio desta forma. E aqui passo a agulha, já dei um nó na ponta, passo bem aqui nas correntinhas. Coloco esse nozinho aqui para dentro. Vou buscar apenas as alças de fora dos dois pontos, de ambos os lados, e vou costurando desta forma, sempre introduzindo a agulha no mesmo sentido, pegando as alças de fora dos pontos. Pronto, pessoal, costurei até esta parte. Agora, nós vamos dobrar desta forma. E aqui, vou dobrar aqui e fechar este triângulo, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou costurar essas duas outras partes, da mesma forma que anteriormente, nesse sentido e nesse sentido. Agora, com o fio na cor marrom, eu vou introduzir bem aqui, neste espaço. Já lacei o meu fio, busco. Agora, eu vou laçar, passo por dentro de uma alça apenas. Laço, passo por duas. Laço e passo por duas alças, fazendo um ponto alto alongado. Neste mesmo espaço, nós vamos fazer 5 pontos altos alongados, tá? Então, vamos fazer o segundo, passo por uma, laço, passo por duas, laço, passo por duas. Vamos repetir por 5 vezes. Na sequência, eu vou cortar o fio e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Depois, dentro do anel mágico, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Este será nosso primeiro ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Dentro do anel mágico, farei 3 pontos altos.
Após os pontos altos, faço 2 correntes, novamente 3 pontos altos dentro do anel mágico. Vamos repetir esta sequência dentro do anel mágico de 3 pontos altos, 2 correntes, por 4 vezes no total. Na sequência, nós vamos fechar o anel mágico. Agora, introduzo a minha agulha no primeiro ponto, desta forma, e aqui faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntes. Na sequência, faço uma corrente, um ponto baixo dentro do espaço e novamente uma correntinha. Agora, dentro deste mesmo espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente e no próximo espaço trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo ponto e faço novamente 3 pontos altos. Faço uma corrente e vamos repetir esta sequência por toda a volta.
Na sequência, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de duas correntes. Então, faço 2 pontos baixíssimos e o terceiro ponto aqui dentro deste espaço. Faço uma corrente, um ponto baixo dentro do espaço e mais uma corrente. Agora, dentro do espaço, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para este espaço de uma corrente da carreira anterior e aqui vamos fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço de 2 correntes e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, neste espaço vamos fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente e vamos seguir com esta sequência por toda a volta. Na sequência, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Primeiro, vou fechar aqui a carreira neste primeiro ponto. E vamos caminhar até o próximo espaço com 2 correntes. Aqui dentro deste espaço, faço uma corrente, um ponto baixo e mais uma corrente. Dentro deste espaço, vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes e dentro do mesmo espaço, faço 3 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, venho neste primeiro espaço, trabalho 3 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, venho neste próximo espaço, trabalho 3 pontos altos.
Faço uma corrente e aqui neste espaço vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E vamos seguir com esta sequência que acabamos de fazer por toda a volta. Pronto, pessoal, terminamos. Agora eu vou cortar, deixando uma sobra para acabamento, e com a agulha de tapeceiro vamos finalizar. Agora, com o fio na cor marrom, inicio com o anel mágico, faço um ponto baixo aqui dentro e uma corrente, e este ponto já vai contar como um ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer um total de 9 pontos. Então, aqui na primeira volta serão 9 pontos altos. Se você preferir, você pode marcar o primeiro ponto. Agora, vamos fechar o anel mágico. Vou fazer um ponto baixíssimo neste primeiro ponto. Faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Faço uma corrente e agora vamos seguir fazendo mais 2 voltas com 9 pontos altos. Então, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto alto e finalizar as voltas com um ponto baixíssimo. No final, deixe uma sobra de fio para acabamento. Agora, com a peça verde, vamos pegar uma sobra de fio da mesma cor, dou um nó no final do fio, vou introduzir aqui em qualquer uma destas pontas, desta forma, vou prender o meu fio. Agora, nós vamos dobrar a peça
desta maneira e vamos costurar. Para fazer a costura é super simples. Vou pegar a alça de fora de ambos os pontos e vou passar a agulha. Vou introduzir sempre do mesmo lado, pegando as alças de fora dos dois pontos. Pronto, pessoal, já costurei toda esta parte. Agora nós vamos dobrar desta forma e vamos costurar esta parte aqui de baixo também. Da mesma forma que anteriormente, pegando as alças de fora de todos os pontos e sempre introduzindo a agulha na mesma direção. Aqui no finalzinho, nós vamos dar um ponto de acabamento e, na sequência, costurar o outro lado. Pronto, após fazer a costura, nós vamos unir as duas partes. Então, trago o fio verde aqui para a parte do meio da peça, escondo essa sobra de fio da cor marrom, corto o excesso e agora nós vamos unir as duas partes desta forma. Agora, com esta mesma sobra de fio, nós vamos passar algumas miçangas pela peça. Comece fazendo o anel mágico com a cor verde. Dentro do anel mágico, trabalhe 6 pontos baixos. Você pode marcar o primeiro ponto, se preferir. Na sequência, feche o anel mágico e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo.
inicie a segunda volta fazendo uma corrente e trabalhe um ponto baixo para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 6 pontos. Agora faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, uma corrente, feche bem o anel mágico, corte a sobra de fio e vire a peça para o lado correto. Faça um ponto baixo no primeiro ponto e no próximo faça 2 pontos baixos no mesmo ponto, um aumento. Nós vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento no próximo ponto, e esta sequência nós vamos repetir por 3 vezes, ficando desta forma com 9 pontos. Finalize a terceira volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faça uma corrente e para a volta número 4, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto e ficaremos com 9 no total. Agora feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. No ponto seguinte, faça um ponto baixo. E no terceiro ponto, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Siga fazendo 2 pontos, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 12 no final. Finalize a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e agora pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, siga fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas a alça de trás em BLO. Vamos ficar com 12 pontos no total.
Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente. Inicie a volta fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. No terceiro ponto, faça um aumento. E siga com a sequência de 2 pontos, um aumento, por 4 vezes. Vamos ficar com 16 pontos no total. Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e para esta volta vamos fazer um ponto baixo para cada ponto e ficaremos com 16 pontos no total. Feche a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e agora vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. No quarto ponto, faça um aumento e siga fazendo 3 pontos um aumento por 4 vezes. Dessa forma, vamos ficar com 20 pontos no total. Feche a volta com um ponto baixíssimo. Inicie a próxima volta com uma corrente. E agora, pegando a alça apenas de trás do ponto, faça um ponto baixo para cada ponto. E dessa forma, vamos ficar com 20 pontos no total, pegando apenas a alça de trás em PLO.
Nesta volta, nós vamos fazer 3 pontos aqui no início, sendo um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um aumento. Nós vamos continuar repetindo 3 pontos, um aumento por 5 vezes e vamos finalizar esta volta com 25 pontos. Para esta próxima volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto e finalizaremos com 25 pontos baixos. Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo e na sequência faço uma corrente e agora vamos seguir fazendo 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E no quinto ponto, vamos fazer um aumento. Siga com esta sequência de 4 pontos, um aumento por 5 vezes e vamos ficar com 30 pontos no final. Para esta próxima volta, vamos iniciar com uma corrente. Trabalharemos apenas na alça de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto. E vamos ficar com 30 no final. Assim como na carreira anterior, nós vamos fazer ponto sobre ponto, agora pegando as 2 alças do ponto. E vamos ficar com 30 pontos também nesta volta. Após finalizar a volta, corte o fio, deixando uma sobra para acabamento e com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer a finalização desta peça, pulando o primeiro ponto, no próximo levo o fio para a parte de trás, depois volto no último ponto e escondo aqui por trás da peça. Caso você conheça um outro acabamento, você pode fazê-lo. Agora, depois dessa base pronta, nós vamos voltar com a mesma cor que iniciamos. Faço o nó corrediço, deixo na agulha. Vou inserir a agulha em qualquer uma das alças que ficaram aparentes aqui nesta volta.
faço uma corrente e prendo o fio, faço mais uma corrente de altura, laço, introduzo a agulha no mesmo ponto, busco o fio lá atrás, vou laçar e tirar as 3 alças de uma vez, fazendo um ponto médio. Vou repetir um ponto médio por 3 vezes aqui nesta mesma alça. Então, aqui faço o segundo ponto médio, laço, introduzo no mesmo espaço e faço o terceiro ponto médio. Agora, no próximo ponto, também iremos fazer 3 pontos médios. E esta volta, nós vamos prosseguir desta forma, fazendo 3 pontos médios para cada alça que ficou aparente. Após finalizar toda a volta, nós vamos fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro igual ao anterior. Não esqueça de esconder as sobras de fio por trás da nossa peça. Agora, utilizando uma outra cor de fio, no caso, vou utilizar a cor branca, faço o nó corrediço e deixo na agulha. Este fio é 100% acrílico. Introduzo a agulha em qualquer um dos pontos e faço ponto baixo, laço, na sequência tiro as 2 alças. E esta volta é super simples, nós vamos apenas fazer um ponto baixo para cada ponto médio da base. Então, nós vamos prosseguir desta forma por toda a volta. Após finalizar toda a volta, fiz o mesmo acabamento e repita nas 2 próximas voltas. Novamente com a cor verde, vou iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 6 pontos para a primeira volta. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente. E agora, para cada ponto da base, nós vamos fazer um aumento de pontos baixos, 2 pontos para cada ponto. Ficaremos com um total de 12 pontos baixos.
Já fechei a volta com um ponto baixíssimo, inicio com uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, irei fazer um aumento. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo, um aumento por 6 vezes, e ficaremos com um total de 18 pontos aqui nesta volta. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no terceiro ponto, um aumento. Sigo fazendo 2 pontos, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no total. Para a próxima volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e no final vamos ficar com 30 pontos. Após finalizar a última volta, corte o fio deixando uma pequena sobra para a costura. Repita o mesmo acabamento que anteriormente. Utilizando a cor marrom, repita as carreiras de 1 a 4 da base que acabamos de fazer. Inicie a quinta carreira com uma corrente e faça um ponto para cada ponto, pegando apenas a alça de trás dos pontos. Ficaremos com 24 no total. Após fechar a carreira com um ponto baixíssimo, inicio com uma corrente e para a carreira 6, pego as 2 alças do ponto e faço um ponto para cada ponto. Ficaremos com 24 nesta volta. Corte o fio, deixando uma sobra para a costura. Cole a tampa de garrafa PET na parte interna desta peça. Faço o anel mágico utilizando a cor amarela. Dentro do anel mágico, trabalhe um ponto baixo. Lace o fio e faça um ponto médio. 2 correntes e novamente um ponto médio dentro do anel mágico. Seguiremos repetindo: um ponto baixo, um ponto médio
2 correntes e um ponto médio. Vamos repetir isto por 5 vezes. Finalize fazendo um acabamento com agulha de tapeceiro. Para seguir, nós vamos costurar as partes. Pegue a parte verde, coloque a agulha de tapeceiro na parte marrom, da sobra de fio marrom, e nós vamos unir aqui bem no pé da última volta da nossa base verde, desta forma que mostro no vídeo, sempre pulando um ponto da parte verde, introduzindo a agulha em todos os pontos da parte marrom. Faço o acabamento do fio marrom por dentro desta base verde. Agora nós vamos costurar na parte de cima da árvore. Vou passar minha agulha pegando uma alça apenas da base verde e 2 alças da parte de cima da árvore. Dessa forma por toda a volta. E não esqueça de colocar enchimento dentro da sua peça. Para personalizar, você pode utilizar algumas bolinhas e colar com cola de silicone. Fique à vontade e use a sua criatividade. Espero que você tenha gostado dessa coletânea de modelos de chaveiros e decorações natalinas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso é super importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E também inscreva-se aqui no canal. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!